Mas, pessoal, o que são contadores? O que é um circuito que eu chamo de contador? Vai pelo próprio nome, né? Um circuito que a gente chama de contador, ele é o quê? Ele é um dispositivo digital, tá certo? Onde ele automaticamente realiza algum tipo de contagem, tá? Então o contador é o quê? É um circuito que provavelmente a gente vai usar alguma lógica digital, né? Eu acredito que vocês já devem ter entendido que essa lógica vai se basear em flip-flops, tá certo? E a contagem, ela vai ser feita de uma forma digital, ou seja, ela vai ser feita de uma forma binária. E onde eu posso usar um contador, gente? Um contador eu vou usar só num cronômetro? O contador só serve para colocar em cronômetro? Não, gente, o contador eu posso usar também para colocar ele em um semáforo, tá? Esses semáforos que a gente vê na rua, eles usam um contador. Faz sentido, né? Por quê? Porque você tem que contar o tempo da luz verde, você tem que contar o tempo da luz amarela, você tem que contar o tempo da luz vermelha, tá? Então faz sentido você imaginar que dentro de um semáforo existe um contador, tá certo? Além disso, olha, tem um outro negócio que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu posso usar um contador também para criar um conversor analógico para digital. Ou seja, eu posso usar esse tal desse contador para de repente pegar um sinal analógico, tá? E transformar esse sinal analógico em um conjunto não, né? Em um sinal digital qualquer, tá certo? Então para isso é que a gente usa o contador. Tem várias outras possibilidades, mas essas três são as que eu vejo como mais próximas da realidade de vocês. Tá? Bom, então vamos estudar esse tal desse contador, não é? Como é que a gente cria esse tal desse contador? O primeiro que nós vamos criar, pessoal, o primeiro que nós vamos estudar é um contador que é cíclico, crescente, de 0 a 7. Alguém traduz para mim esse negócio. Alguém traduz isso daí para mim, faz favor. O que é um contador cíclico crescente de 0 a 7? É um contador que faz um ciclo de 0 a 7 infinitamente? Vamos falar assim, vamos dizer que infinitamente. O que ele faz? É isso que vocês acabaram de falar, né? Ele vai contar de 0 a 7, tá certo? E essa contagem de 0 a 7, ela é crescente. Ou seja, eu começo, por exemplo, no 0 e vai crescendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E se ele é cíclico, então ele fica se repetindo. Depois do 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí de novo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai. Diga aí. Seria igual relógio, então. Exato, exato. É um cronômetro, né? É um relógio, não é? É. Nesse relógio de pulso nosso, a gente tem o quê? A gente tem um contador de 0 a 59 para os segundos, não é isso? A gente tem um contador de 0 a 59 para os minutos, e a gente tem um contador de 0 a 23 para as horas, não é? O contador de 0 a 59, a hora que ele termina de fazer a primeira contagem, ele dá um pulso para esse daqui aumentar. A hora que esse aqui termina a contagem dos 59 minutos, ele dá um pulso para esse daqui aumentar. A hora que esse cara chega em 23, 59 e 59, ele dá um pulso e ele volta a contagem A 000. exatamente. Exatamente. Eles falam meia-noite em ponto. Exatamente. Então é assim que funciona um contador. Só que. Professor, Oi. esse último contador aí, no caso então, ele daria um pulso no reset de cada contador. Vamos falar diferente. Ele dá esse cara, ele conta de 0 até 59, tá certo?
Na hora em que ele vai passar do 59 para o 0, ou seja, para fazer uma nova contagem, não é que ele dá um pulso de reset, ele dá um pulso de clock para esse cara aqui contar 1. Então, olha, vamos imaginar aqui, ó, esse cara contou de 0 até 59. A hora que ele vai voltar para o 0, ele dá um pulso nesse cara e o 0 vira 1. Enquanto isso, ele está contando de 0 a 59 de novo. A hora que ele chegar no 59 e voltar para o 0, ele dá um outro pulso nesse cara e o 1 vira 2. Enquanto isso, esse cara está contando de 0 a 59 de novo. A hora que esse daqui do 59 for passar para o 0, ele dá um outro pulso nesse e esse 2 vira 3. E assim por diante. Entendeu? Entendi. Maravilha. O que mais, gente? Tranquilo? Sim? Então, pessoal, eu vou passar para a lousinha agora, porque eu acho que na lousinha fica mais fácil de... Professor. Oi, diga aí. Esse contador aí, qual CI que faz essa empregação de contagem? Ô Lucas, você me pegou de calça curta agora, velho. Eu não... Você tem vários CIs que fazem contagem cada um de um jeito. Eu não me lembro de cabeça nenhum número de CI específico. Mas se você dá uma googada na internet, né, CI contador, eu acho que aparece um monte para você. 4017 é o mais comum, professor. Pau na máquina. Eu não me lembro de cabeça da arquitetura dele. Por quê? Porque eu não vou usar ele para gente fazer um contador. Nós vamos fazer um contador a partir de porta lógica e a partir de flip-flop. Ok? Ok. Bom, então olha, o que a gente quer é fazer isso daqui. Tá certo? Só que eu não quero contar em decimal. Eu quero contar isso em binário. Por quê? Porque eu vou construir uma máquina que vai fazer isso. Então, eu tenho que, em primeiro lugar, traduzir o meu decimal para binário. Tá? Então, gente, olha a correlação que você tem entre esse e esse. 0 em decimal. Em binário, ele vira 000. Por que 000, gente? E não só 0? Por que eu escrevi o 0 como sendo 000 e não somente 0? Fazem alguma ideia? Porque está em binário? Sim, mas tem mais uma justificativa. Eu estou contando até 7, não estou? Eu estou contando até 7. E o 7 decimal, em binário, ele vira 1, 1 e 1. Ou seja, eu preciso de 3 dígitos para poder representar a minha contagem. Não é? Aliás, esses 3 dígitos, eles vão virar, na verdade, vão virar não, né? Eles vão ser representados por flip-flops. Esse dígito aqui, olha, mais à direita, eu vou chamar ele de Q0. Por quê? Porque ele vai ser a saída do meu flip-flop 0. Esse bit aqui do meio, eu vou chamar ele de Q1. Por quê? Porque ele vai ser a saída do meu flip-flop 1. E esse bit aqui mais à esquerda, eu vou chamar ele de Q2. Por quê? Porque ele vai ser a saída do meu flip-flop 2. Então eu tenho um flip-flop que eu chamei de 0, outro que eu chamei de 1 e outro que eu chamei de 2. Ou seja, ao todo eu tenho 3 flip-flops para poder trabalhar com uma contagem de 0 até 7. E se eu tenho 3 flip-flops, como eu falei para vocês, Q0, Q1 e Q2, então eu vou representar o meu 0 por 000. O meu 1, traduzindo o meu 1 de decimal para binário com 3 bits, 0, 0 e 1. O 2, traduzindo o 2 decimal para binário com 3 bits, 0, 1, 0. O 3 decimal em binário com 3 bits, ele vira o quê? 0, 1 e 1. O 4. No 4, de qualquer jeito, eu teria que usar 3 bits. Mas escrevendo 4 decimal em binário, ele vira
100. O 5, 101. O 6, 110. E o 7, 1 e 1. Em resumo, pessoal, eu não vou contar em decimal porque essa contagem vai ser feita por um dispositivo eletrônico, por um dispositivo digital. Então eu tenho que traduzir o meu decimal para a forma de binário. Tá? E para fazer essa conversão, para poder contar de 0 a 7, eu tenho que usar 3 dígitos. Ou seja, eu vou ter que usar 3 flip-flops. Correto, gente? Sim ou não? Sim, Wilson, correto. Tá. Então, olha, só para ilustrar, a gente vai acabar construindo um circuito que tem isso daqui, ó. A gente vai acabar construindo um circuito que tem isso daí, gente. 3 flip-flops, tá? É importante que vocês entendam agora, tá certo? O meu clock, como a gente já viu, ó, ele vai receber um sinal desse jeito. Estão vendo aí, né? E conforme o meu clock pulsa, conforme ele passa de 0 para 1, a minha contagem ela vai mudando. Então, olha, o primeiro valor que eu vou ter no meu contador vai ser 0, 0 e 0. Beleza? Aí, olha, o clock sobe, tá? E assim que o clock subir, o meu contador não vai mais poder ficar em 0, 0, 0. Opa, desculpa. Assim que o clock sobe, o meu contador não vai mais poder ficar em 0, 0, 0. Ele vai ter que vir para 0, 0, 1, né? Então, o que vai acontecer é a mudança do 000 para 001. Aí, olha, na hora em que o clock subir mais uma vez, o meu 001 ele vai ter que virar 010. Ou seja, eu vou ter que ter, na hora em que o clock sobe de novo, isso daqui na saída do flip-flop. A hora que o clock subir mais uma vez, isso aqui é 2 binário, né? A hora que o clock subir mais uma vez, esse 2 vai virar 3. A hora que o clock subir mais uma vez, esse 3, ele vai virar 4. O clock subiu de novo, esse 4, ele vira 5. O clock subiu de novo. Esse 5, ele vira 6. Subiu mais uma vez. O 6 vira 7. E agora, como o nosso relógio, como o nosso contador é cíclico, está no 7. O clock subiu de novo. O que vai acontecer, gente? O que vocês falam? Hein, pessoal? Sim, ele volta para o 0. Ele volta para o 0. Exatamente. Ó. Exatamente. Ele volta para o 0 e, lógico, começa tudo de novo. Tudo de novo. Tá? Uma pergunta que vocês poderiam fazer para mim é: ô professor, como é que eu vou ver essa contagem? Pessoal, a gente pode ver essa contagem de várias formas. Uma forma simples para a gente poder ver essa contagem é, por exemplo, ó, colocando um LED com um resistor na saída do flip-flop. Assim, ó. Ah, igual então na aula do Jamil tinha isso, né? Que fazia a contagem daquele laboratório que ele monta. Pode ser usado sim, né? Então eu tenho 3 LEDs. Como é que eu vejo a contagem? Os LEDs todos apagados. É 0. Os 2 primeiros apagados, esse aqui aceso, é 1. Apagado, aceso, apagado, é 2. Apagado, aceso, aceso, é 3. E
e assim por diante. Tá? E assim por diante. Uma outra alternativa, tá? Vamos supor que eu quero fazer algo mais sofisticado. Aí eu não vou usar isso daqui. Aí eu vou pegar essas saídas aí e vou levar elas para um CI que é 40 alguma coisa, eu não lembro de cabeça mais também. Eu vou pegar essas saídas e vou ligar num 40 alguma coisa. Esse 40 alguma coisa, ele é um conversor de binário para display de 7 segmentos. Então a saída desse 40 alguma coisa, eu vou ligar num display de 7 segmentos. E aqui no display de 7 segmentos... 4011, professor. 4011, beleza. 4026 dá certo. Enfim, eu acho que é o 4011 que eu usava. Eu jogando ele no 4011, ele transcodifica isso para o formato de display de 7 segmentos e eu vejo a contagem nesse display. Entendido, gente? Entendi. Pergunta até aí? Aí os D tá em dúvida, já. Então, é isso que eu queria perguntar para vocês agora. Tá? Se vocês entenderam aqui, beleza. Por que eu coloquei esses pontos de interrogação nos Ds? O negócio é o seguinte, pessoal. O contador, ele não vai fazer a contagem do jeito que a gente quer do nada. Tá? O contador, ele é baseado em flip-flop tipo D. E o flip-flop tipo D, ele funciona como? Você tem que colocar alguma coisa na entrada do flip-flop para essa alguma coisa ir para a saída. Então, qual que é o problema nosso? O problema nosso é o que é que eu tenho que colocar nessas entradas? O que eu tenho que colocar nessas entradas para que o meu contador conte desse jeito que eu espero? Entenderam? O que é que vai nos Ds? O que vai nos Ds para o meu flip-flop? Perdão, para o meu contador contar desse jeitinho que eu gostaria. Tá? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer agora. O que é que eu coloco nas entradas D para esse contador contar do jeito que eu quero? Como é que a gente vai responder esse trem? Onde é que está a resposta desse trem? Professor, diga. Vamos lá. Eu não lembro muito bem, faz um bom tempo já que eu vi isso, faz quase um ano, mas no caso aí, o primeiro flip-flop nós colocaríamos a porta D2 é o menos significativo, né? Não, o D2 é o mais significativo. É o mais significativo. Então nós colocaríamos a porta D2 no Q2 barrado e o D1 na saída Q2 e assim sucessivamente? Ou não? Ô Fagner, veja que você está tentando puxar alguma coisa pela memória. Você não está projetando, concorda comigo? Sim, sim. E o objetivo nosso é projetar. Para projetar, a gente tem que entender qual é a lógica desse negócio. O que eu tenho que prestar atenção? Voltando aqui, olha, vamos rever a lógica do nosso problema. Eu sei que depois do 0 tem que aparecer o que na saída? 001, não é isso? Isso. Depois do 001 tem que aparecer 010. E assim por diante, não é? Voltando para essa primeira coisa que a gente pensou. Se eu estou aqui, nesse estado, e eu quero que isso daqui apareça, como é que eu faço isso acontecer? Seria assim a saída Q interligada no Q barrado, do Q barrado ligado no D, e do D ligado no Q barrado e ligado no D, seria isso? Então, pessoal, aí vocês ainda não estão
pegando o espírito da coisa. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, olha, para eu passar, deixa eu apagar, para eu passar disso para isso, o clock tem que subir, né? Sim. Não é isso? O clock tem que subir, não é isso? Tem. Exato. Aí o que eu pergunto é o seguinte, onde estaria isso daqui antes do clock subir, se quando o clock sobe é isso que aparece na saída? Entenderam a minha pergunta ou não? Acho que não. Então eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Eu vou desenhar aqui uma tabela verdade. Minha tabela verdade, olha, vocês vão ter a impressão que ela vai estar invertida, mas é assim que eu tenho que fazer para poder resolver esse problema. Prontinho. Seguinte, presta atenção na forma como eu vou falar. Se eu tenho na minha saída agora 000, o que é que vai ter que aparecer na saída depois? Vai ser 0, 1. Fala de novo para mim, vai ter que ser? Vai ter que ser 0, 0, 1, né? Isso! Se agora, nesse momento, tem 000, depois que o clock subir, vai ter que ter 001. Pergunta que eu faço para vocês. Se depois que o clock subir, tem que ter 001 na saída, antes do clock subir, onde está esse 001? Onde ele está? É. Depois que o clock sobe, na saída tem que ter isso. Tá? Se depois que o clock sobe tem que ter isso na saída, antes de o clock subir, esse valor está onde? No que 0? Não, nas entradas. Não é assim que o flip-flop funciona? Não é assim que o flip-flop funciona? Olha o desenho que eu vou fazer. Ó. Olha como eu vou montar essa tabela verdade. Nesse momento, eu vou imaginar que tem 000 no Q2, que é um Q0. Ok? Se o próximo valor que eu tenho que ter na saída é 001, enquanto tem 000 nos Qs, nos Ds, tem que ter isso daqui. Por que tem que ter isso daí? Porque a hora em que o clock subir, o que tem na entrada não vai para a saída? Não é assim? Então, se o que tem na entrada vai para a saída na hora que o clock sobe, com o clock subindo, a minha saída acaba tendo isso. E consegui o que eu queria. Do 000, eu passei para o 001. Do 001, eu tenho que ir para onde? Não é para o 010? Isso quer dizer que se eu tenho agora 001 e depois eu tenho que ter 010, esse 010 já tem que estar esperando na entrada D. Por quê? Porque a hora que o clock sobe, o que tem na entrada D? 010. Vai parar onde? 010. No Q? 010. E se agora eu tenho 010 na saída, o que é que eu já tenho que deixar engatilhado nas entradas? 011. Isso mesmo, cara. Por quê? Porque a hora que o clock subir, esse 011, ele vai passar. Vai disparar. 011. Exato. E se eu tenho 011, o que é que eu preciso ter já na entrada? 100. Isso mesmo, homem. Certíssimo. Não é? Aí se eu tenho 100, na entrada tem que ter 101. 101. E se eu tiver 101, na entrada tem que ter 110. isso aí, cara. E se eu tenho
1, 1, 0. Aí 0, 0, 0. Não, antes 1, 1 e 1, né? Tá. É que tá faltando faltou uma linha aqui, ó. E se eu tenho 1, 1 e 1, já tem que estar engatilhado 0, 0, 0. 0, 0, 0, para ele voltar e fazer o ciclo tudo de novo. Então tá aí, pessoal, matamos a ideia do circuito. Matamos a ideia do circuito. Ou seja, olhando aqui para baixo, o que é que vai aparecer? Só um segundinho, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ou seja, o que é que vai aparecer nos Ds? Tá? Tem esse ponto de interrogação. O que é que vai aparecer nos Ds? Nos Ds, pessoal, eu vou ter uma combinação dos Qs para que a sequência de contagem seja essa daqui que a gente estudou nessa tabela verdade. Entenderam o propósito, pessoal? Entenderam como a gente monta o resto do circuito agora? Eu tenho que pensar em bolar alguma coisa com os Qs para alimentar as saídas Ds. Entendido? Certinho? Bom, vou entender o silêncio como sendo um sim. Então, ó, eu vou dar uma interrompida no vídeo e aí a gente retoma.